O Evangelho deste domingo, 28 de março do pandêmico e neoliberal fascista ano de 2021, é o de São Marcos, capítulo 14, todo o capítulo, e o capítulo 15 até o versículo 47, no domingo de Ramos. Trabalharemos aqui mais ou menos 5 episódios, todos eles apontando para Jesus. Uns para a sua morte e outros gerando vida em torno de Jesus. Hoje eu me limitarei apenas aos 2 primeiros versículos do capítulo 14 de São Marcos. É impressionante o que São Marcos começa a escrever e a denunciar. Os 2 primeiros versículos de São Marcos dizem exatamente assim: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à tentação para matá-lo. Quer dizer, o Evangelho de São Marcos começa de uma maneira até estranha, surpreendente. E esse Evangelho é base para as celebrações do Domingo de Ramos, anunciando armadilhas. Armadilhas para prender Jesus e depois matá-lo. É surpreendente porque eram os homens da religião do templo judaico de Salomão em Jerusalém. Eram os sacerdotes, os sumos, os máximos sacerdotes do templo. E os fariseus. Isto é, os homens do culto, os homens da liturgia e os homens da teologia. Os homens do culto que celebravam aquilo que os homens da teologia descobriam no passado, as marcas de Deus na história, as marcas libertadoras de Deus na história, as marcas de Deus envolvido com o povo mais sofrido na história de Israel. Deixando isso tudo de lado, como que esquecendo de tudo isso, por razões que descreveremos, os sumos sacerdotes, os homens do culto, e os fariseus, os homens da fé, os homens da religião, os homens da teologia, se preparavam para armar traição a Jesus. Eu digo que é impressionante porque normalmente a religião não trata dessas coisas. Religião não trata essencialmente de matar alguém. Pelo contrário, a religião verdadeira se coloca ao lado dos perseguidos, dos injustiçados, dos pisados, dos abandonados, como nós veremos no episódio de Jesus que teve a sua cabeça banhada, ungida pelo óleo derramado por uma mulher. Aqui se procura matar, perseguir Jesus e prendê-lo sob traição. Por que a religião faz isso? Eu não estou dizendo. E aqui, São Marcos não diz, muito menos eu, que é a religião judaica. Não, é a religião do templo
judaico. Primeiro porque a religião do templo judaico, com estes altos funcionários da religião, fizeram uma aliança com o Império Romano e abandonaram o Deus Yahvé, abandonaram o Deus libertador, o Deus do Êxodo, o Deus da marcha em direção à Terra Prometida. E adotaram o Deus Kaiser, o Deus do Império Romano, o Deus da morte. Este é o primeiro destaque que é preciso dar. O segundo, que esta religião recebe o povo em festa, o povo que vem de todos os quadrantes do território israelita, vem da Palestina e, como nós vimos no domingo passado, vem até da Grécia, vem de vários lugares para esta festa magna que era dos pães ázimos e da Páscoa. Páscoa tão bonita, tão significativa, tão densa de significados. Agora, eles procuravam prender Jesus sob traição, e mais tarde nós falaremos sobre Judas, mas agora é o peso da instituição religiosa que move a máquina da morte em direção a Jesus e procura não fazer isso taticamente para não escandalizar, para não amedrontar o povo, para não trazer à vista o que faziam por detrás dos panos. Eles procuravam a maneira de promover a traição de Jesus no silêncio. E como o Evangelho descreve mais adiante, a traição dentro da própria ceia, onde Jesus intimamente compartilhava o pão e o vinho com seus discípulos. A religião que se perde de Deus se perde dos pobres. A religião que se perde dos pobres se afasta de Deus. A religião que se afasta de Deus e dos pobres, o Deus dos pobres e os pobres de Deus, que carecem de um novo projeto libertador, se aproxima dos poderosos, dá as mãos aos poderosos, agarra as mãos ensanguentadas dos poderosos, e os que dão as mãos ensanguentadas, as mãos ensanguentadas dos poderosos, ensanguentam também as suas e se tornam bandidos, criminosos, como os sumos sacerdotes e os fariseus. Este evangelho acalha muito bem para o momento que nós vivemos no mundo hoje, particularmente no Brasil. Quando vemos religiões, denominações, credos ditos cristãos, de mãos dadas com os que matam, de mãos dadas com os que falam em Deus e matam Deus no próximo. Hoje, os que seguiam Jesus da mesma forma como os sacerdotes e os fariseus seguiam Deus e Yahvé e traíram Deus e Yahvé, hoje muitos dos que dizem seguir Jesus traem Jesus e se colocam na mesma marcha dos sumos sacerdotes e dos fariseus, procurando traí-lo. Cada vez que a religião se avizinha dos poderosos, busca os benefícios dos poderosos, nega a fé, nega o Jesus de Nazaré, nega o Jesus de Betânia, como nós veremos na próxima reflexão, nega o Jesus que aceita ser ungido por uma mulher. Esta religião, esta denominação, este credo deixa de ser igreja, deixa de ser religião para virar empresa matadouro, empresa que assassina Jesus de novo. Não penso que São Marcos
comece o seu capítulo 14 por acaso. As comunidades de São Marcos conheciam essa história e reviviam essa história, para que jamais caíssem na mesma tentação, esta sim, mesma tentação dos sumos sacerdotes da religião velha, da religião do templo, da religião dos negócios, da religião mancomunada com o Império Romano, da religião ao lado do quartel, da religião do templo ao lado do palácio, da religião do cofre do tesouro, que se transformou num banco e que se transformou também em negócios com mercadores vendendo coisas dentro do templo. Esta religião é a religião da morte. Ela só tem como ação a traição e a morte de Jesus. É bom que Marcos coloque isto no primeiro capítulo, nos primeiros versículos do seu capítulo 14, e é bom que a liturgia traga este evangelho para o momento que nós vivemos hoje. É um momento de juízo, é um momento de julgamento, é um momento de confronto com o próprio evangelho, para nos perguntarmos que tipo de Jesus nós seguimos. Se o Jesus feito negócio, se o Jesus feito templo, se o Jesus feito aliança mancomunada com os poderosos, ou Jesus da casa de Simão, o leproso, aquele que se deixa banhar por uma mulher, aquele que vai à casa dos seus amigos em Betânia, uma casa de transeuntes, uma casa de imigrantes, uma casa de acolhimento de tantas pessoas de tantos lugares do mundo. Este Jesus não tem nada a ver com os religiosos e religiosas, com os sumos sacerdotes ou os subsacerdotes, com os pastores, com os fariseus, com os teólogos que aplaudem os poderosos. É um momento de reflexão, porque nós vivemos hoje no Brasil exatamente um contexto de morte. A morte promovida por aqueles para quem este modelo de religioso estende as mãos. Morte pelo coronavírus, morte pelo abandono, morte sem hospitalização, morte sem saúde, morte sem misericórdia, morte sem compaixão, morte sem patriotismo. Então é preciso que nós pensemos no evangelho deste domingo. Ouçamos as vozes e os ruídos produzidos nesses 2 primeiros versículos do capítulo 14 e nos convertamos, nos corrijamos, nos arrependamos, se caso sigamos o paradigma dos sumos sacerdotes e dos fariseus, que articulam a traição no escuro para que o povo não veja o sangue do inocente nas suas mãos, nas suas ações, seus pensamentos e nas suas palavras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.